Três adolescentes, 13, 14, 15 anos, dois meninos e uma menina esfaqueiam uma professora na escola. Isto aconteceu no Rio Grande do Sul. É sobre esse tema que eu quero falar com você agora no Trocando Ideias. Violência na escola envolvendo adolescência. Nós vamos estudar nesse programa o que é adolescência, o que é violência, ou o que são violências e como isso tem sido vivenciado, experimentado no desenvolvimento de adolescentes na escola, relacionando a família e a sociedade de modo geral. Três adolescentes, uma menina, dois meninos, 13, 14 e 15 anos, planejam de forma milimétrica, arquitetam, eles organizam o esfaqueamento de uma professora de inglês numa escola no Rio Grande do Sul. Eu friso o Rio Grande do Sul, mas isso não tem só acontecido no Rio Grande do Sul. O que nós chamamos de violência extrema tem sido muito presente hoje na sociedade como um todo, em todo o planeta. No entanto, eu vou fazer um recorte para nós conversarmos sobre isso quando se dá na escola, mais especialmente na escola brasileira. Então é isso que eu quero trocar ideias com vocês hoje, porque tem me apavorado muito presenciar, ver, estar diante de casos dessa ordem. Esses casos mostram a vulnerabilidade do sistema educacional brasileiro, mostram a vulnerabilidade dos sujeitos que estão no sistema educacional brasileiro. Eu falo de sistema, mas nós sabemos que no Brasil nós temos dois sistemas. Um sistema que implica diretamente a escola pública, a escola em rede, e um sistema que implica diretamente a escola privada, essa escola mais voltada para um campo do dono, da dona, diferente da escola pública, que é uma escola organizada, administrada e executada pelo Estado, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal. Essa escola, ela tem sido, ao longo do tempo, uma instituição que é paradoxal. Ora, ela é protetiva, ora, ela mesma reproduz a violência da qual ela é vítima e ela cria novos movimentos de violência. Então, é um pouco sobre esses assuntos que eu quero trocar ideias com vocês nesse programa. Primeiro ponto. Eu queria dizer que não devemos olhar a adolescência no singular. Nós devemos entender a adolescência no plural. Portanto, não devemos falar de adolescência, mas de adolescências. Quando eu falo de adolescências, eu envolvo elementos interseccionais. Mas o que é isso, Hugo? Elementos interseccionais. Elementos interseccionais, pessoal, envolvem etnia, elementos envolvem etnia, envolvem raça, envolvem gênero, envolvem orientação sexual, questão sociodemográfica, questão de linguagem. Esses elementos que estão presentes no cotidiano da escola, eles têm a ver com o que nós vamos chamar depois de violência contra a escola, na escola e da escola. Então, primeiro ponto, nós não devemos falar de uma adolescência, mas devemos falar de adolescências. Essa adolescência que nós falamos costumeiramente, que nós tentamos identificar como modelo que acontece, que se apresenta e que se materializa na sociedade, geralmente é uma adolescência urbana, uma adolescência de classe média, uma adolescência branca. Quando eu falo de adolescência de modo geral, geralmente Hugo, eu no sentido mais amplo, estou me referindo a esse sujeito, que é de classe média, é branco e vive na cidade, ele é citadino.
Aí, veja, quando eu desenho essa adolescência, eu tenho a impressão de que essa adolescência ela é universal e não é. Por exemplo, se eu pensar nas comunidades indígenas, ali tem outro modelo de adolescência. Se eu pensar nas comunidades quilombolas, ali tem outro modelo de adolescência. Se eu pensar em comunidades periféricas, tem outro modelo de adolescência. Se eu fizer uma comparação entre a adolescência brasileira e a adolescência asiática, eu tenho outros modelos de adolescência. Se eu pensar numa adolescência menino, numa adolescência menina, outros modelos. Se eu pensar numa adolescência menino trans, uma menina trans, outros modelos. Se eu pensar em adolescência heterossexual, tem uma perspectiva, bissexual, outra perspectiva, homossexual, outra perspectiva. Então, a adolescência, ela tem atravessamentos que precisam ser considerados quando eu percebo que 3 meninos, ou melhor, 2 meninos e uma menina, atacam uma professora de maneira planejada. Eles quebram, eles destroem o sistema de câmeras da escola, ou seja, para que não sejam vistos, para que não seja vista, e aí vão esfaquear a professora. Esse movimento de esfaquear, ele é um movimento simbólico de muita violência, violência física, que muito provavelmente já deve ter sido um estopim, uma repercussão de violências psicológicas e de violências simbólicas. Nesse momento do esfaqueamento, você pode perceber como a professora, essa representante dos docentes da escola, essa representante da comunidade docente da escola, ela está vulnerável. Quem a protege? Quem cuida dela naquele momento? Ela está ali entregue a uma violência que é física. E ela não morre, ainda bem, graças a Deus, ela não morreu, mas ela sai dessa situação completamente agredida, completamente marcada, traumatizada, porque é uma situação de violência extrema. E esses 3 adolescentes começam a entrar no outro campo, porque eles deixam de ser adolescentes que a gente consegue conviver tranquilamente e passam a ser pessoas das quais nós passamos a ter medo. Eles agora entram no sistema socioeducativo, passam a ser infratores e muito provavelmente vão responder dentro da lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo tipo de infração cometida, a gente pode falar em crime. Então veja, agora a gente já fala numa adolescência que cometeu um crime e numa professora que foi vítima dessa adolescência criminosa. Eu não gosto dessas nomenclaturas, mas são as nomenclaturas usadas no Código Penal brasileiro. Então, a escola e a adolescência, nesse momento, deixam de ser parceiras e passam a ser antagônicas. A adolescência passa a estar na escola como passa a viver uma experiência de antagonismo. E a escola vai agora no sentido, não vai mais acolher esses 3 adolescentes, ela vai tentar se afastar dele. E isso eu estou recortando para esse exemplo, mas tem se dado ao longo da história uma dificuldade muito grande de convivência entre escola e adolescência. Eu não sei se vocês se dão conta, mas prestem atenção que é exatamente nesse movimento ali entre os 13 aos 18 anos, os desafios maiores que vocês como pai, vocês como mãe, enfrentam com seus filhos e as suas filhas. No âmbito de querer estudar, eu já fiz um programa aqui sobre isso. Meu filho não quer estudar, só é você dar uma olhadinha aqui no programa. Você vai ver que tem dificuldade para estudar, aparecem muitos movimentos de bullying entre os 13 e os 15, e entre os 13 e os 15 também muito autolesão sem intenção suicida, que eu falei aqui também num programa anterior a esse. Então, a violência praticada no Rio Grande do Sul é uma violência que a gente também pode chamar de violência dura, aquela violência que você vê, que você percebe, que está ali e que não tem, ela não é flexível. E, obviamente, ela está ladeada, né? Ela está totalmente baseada em violências simbólicas e violências psicológicas. Então, nesse sentido, o que é que você pode fazer? Porque talvez essa seja a pergunta que você queira me fazer. Mas, Hugo, ok, a violência está na escola, o meu filho é adolescente, isso aconteceu, vai acontecer com todo mundo? Obviamente que não. Não é que vai acontecer com todo mundo, mas é que mostra um sinal, e esse sinal aponta para a gente pensar urgentemente em conjunto de como é que eu posso fazer. Então eu vou tentar dividir isso aqui em dois blocos de o que é que eu posso fazer, tentar responder por esse caminho. Num primeiro bloco, eu acho que a gente pode pensar o seguinte: o que é que uma família faz
quando percebe seu filho adolescente de forma violenta, né? Quando você percebe agressividade no seu filho, agressividade na sua filha. Primeiro ponto, você tem que entender o contexto. Em que contexto seu filho está, em que contexto sua filha está, com quem ele está caminhando, com quem ele está se relacionando, quais são as suas companhias, quais são as suas ideias e os seus pensamentos sobre determinados temas. Por exemplo, é muito importante que hoje você pergunte ao seu filho o que é que ele pensa de discurso de ódio, o que é que ele pensa de violência na política, o que é que ele pensa de masculinismo, o que é que ele tem lido, o que é que ele tem visto. É muito importante que você veja o que é que seu filho e a sua filha veem nas internets, nas redes sociais digitais. Então, o primeiro ponto é observar e entrar em diálogo. Entrar em diálogo e começar a perceber de que maneira isso está se dando. O segundo ponto é que dentro desse diálogo você precisa estabelecer uma relação de autoridade e não uma relação autoritária, mas uma relação de autoridade em que você orienta o adolescente. Você é o adulto, você é a adulta, você orienta o adolescente, você explica para o adolescente como é que ele deve se comportar na escola em relação ao professor e à professora. Ele não pode ser permitido fazer tudo. Adolescente não pode ser permitido fazer tudo. Nem adulto também, mas adolescente quer que o adulto diga para ele o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer, para poder ele se sentir seguro no que ele vai fazer. Ao contrário do que a gente pensa, o adolescente não quer se rebelar contra o pai e contra a mãe. Ele quer que o pai e a mãe ajudem para que ele possa ter uma seguridade, uma segurança no que ele vai fazer. Então, segundo ponto, trabalhe com autoridade. Trabalhar com autoridade é trabalhar com assertividade, sem ser permissivo. Não é o que eu acabei de dizer. Você tem que ser objetivo nas orientações e não ser permissivo. Permitir tudo de maneira descontrolada, porque você acha que não pode dizer não e o seu não, o seu sim é sempre um sim permissivo. Então não pode ser permissivo. Você tem que ser assertivo. Não pode ser permissiva, tem que ser assertivo. Então eu acho que esses dois pontos com a família é fundamental. Se percebeu erro no seu filho, se percebeu erro na sua filha, alguma coisa que fugiu à ética, imediatamente chama o seu filho, chama a sua filha para um diálogo sobre a questão da ética, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, dentro de uma compreensão de diálogo, porque você só pode fazer isso a que eu estou me referindo se você perceber numa compreensão de diálogo para poder pensar numa compreensão de escuta. No próximo programa eu vou tratar só sobre essa escuta de adolescente. Fica ligado e fica ligada. Mas, Hugo, a gente é família, tudo bem, a gente faz isso. E a escola? A escola precisa deixar de ser preconceituosa. A escola precisa deixar de deslegitimar a voz do adolescente. A escola precisa incentivar a criação de grupos estudantis, de grêmios estudantis. A escola precisa estimular aulas mais interessantes, aulas mais diversificadas. A escola precisa trazer o adolescente para perto dela como um sujeito da comunidade escolar que vai proteger a escola e não atacá-la. E ele vai fazer isso na medida em que ele se sente acolhido na escola, na medida em que ele se sente pronto para ajudar a escola. O adolescente, o cérebro do adolescente é um cérebro muito... O sistema límbico do adolescente, o sistema de compensação, por exemplo, são para curiosidades, dinâmicas, desafios. A escola tem que propor isso. Na medida em que ela propõe isso, ela tem que aproximar professores e estudantes, né? Não transformar em inimigos, mas transformar, não uma experiência de inimigos ou de adversários, mas uma experiência de cuidado, de amor, de afeto, uma experiência de troca, uma experiência de colaboração. A escola precisa virar um espaço colaborativo para esse adolescente. Na medida em que a família faz o que eu acabei de explicar e a escola faz o que eu acabei de explicar, entra um outro elemento aí que eu acho fundamental, é o Estado. O Estado brasileiro, a sociedade civil organizada, precisam ajudar tanto a família quanto a escola. Essa professora precisa de ajuda. Ela cuida, mas ela precisa também ser cuidada. Então não pode delegar à escola a responsabilidade de viver a experiência da violência sem lembrar que a escola é um organismo social e, portanto, ela precisa do poder do Estado para fazer a sua seguridade também. O Estado precisa dar segurança à escola. O Estado precisa ter cuidado com a escola. A escola é uma instituição muito importante no desenvolvimento de uma sociedade. Então, precisa cuidar dessa instituição.
Essa instituição precisa ser valorizada, o professor precisa ser valorizado, essa professora que foi esfaqueada, ela precisa ser cuidada, precisa ser valorizada, ela precisa ser amparada, ela está desamparada. E aí você tem dois sujeitos desamparados, um adolescente que usa da violência e que não tem uma autoridade que tente dizer para ele: você não pode ser violento, e uma professora que no seu lugar de violentada representaria essa autoridade. Mas como ela pode usar essa sua autoridade se ela também não tem um amparo do Estado? Então era isso que eu queria dizer para vocês nesse programa, que vocês pensassem sobre isso. Não vamos acreditar que o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai acontecer na sua escola, mas é fundamental que esse tema seja chamado a atenção, que eles venham para a roda, venham para o Trocando Ideias, para a gente conversar sobre. Se você gostou desse programa, por favor, compartilhe o vídeo, dê o like. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bom? A mãe do Dylan Klebold, a Sue Klebold, escreveu este livro aqui, que em português ficou com um título muito sugestivo. Se chama O Acerto de Contas de uma Mãe, a Vida Após a Tragédia de Columbine. É uma mãe que relata a dor de ter visto o seu filho se transformar num adolescente que invadiu uma escola, matou muitas pessoas e depois ceifa a própria vida. Leia um livro que tem a ver com o que eu falei agora no Trocando Ideias.